Entender os aspectos psicológicos, biológicos e socioculturais e como eles modulam este órgão aqui, ou seja, o seu cérebro, poderá fornecer informações e estratégias para suas decisões, escolhas, as suas relações, os seus comportamentos, os seus problemas. Para esse vídeo que você vai assistir, selecionei uma aula onde que eu digo com segurança você se surpreenderá com as informações que você vai receber e assistir agora. E é claro, se você gostar do assunto, você pode assistir essa aula e outras mais do curso Neurociência da Resiliência e do Otimismo. Um mini curso online e gravado que, clicando no link que está abaixo desse vídeo, você será direcionado para a página do curso, onde que lá, nesta página, trago os tópicos, os conteúdos, os artigos e os estudos trabalhados dentro desse mini curso. Então, aproveite muito essa aula. Se você tiver alguma dúvida, deixe abaixo aqui nos comentários que com certeza irei respondê-los com o maior prazer e a maior alegria. Um bom vídeo para você. Pessoal, vamos começar agora uma aula que eu tenho um carinho imenso, uma admiração muito grande e um encantamento de tentar entender esse fenômeno dentro da psicologia. É claro, é uma área que existem vários tipos de pesquisadores, biólogos, psicólogos evolucionistas, neurocientistas cognitivos, nos braços também dos estudos sobre as culturas, sobre as religiões, enfim. É um fenômeno psicológico muito comum de encontrarmos nos seres humanos e também em outros animais de outras espécies. Mas vamos focar aqui no caso de nós, seres humanos. E seria a psicologia da perspectiva negativa. Você pode confessar. Se você quiser se sentir à vontade, escrever aí embaixo nos comentários, abaixo dessa aula, desse vídeo, sobre em algum momento do seu dia, se isso é frequente ou não, você percebe isso durante a semana, ou às vezes nem percebe, mas pare agora ou conforme eu vou falando, se você consegue trazer das suas memórias lembranças em que em determinado evento você acredita que só verá, não vou falar desgraças, mas acontecimentos ruins, acontecimentos tristes na sua vida. Ou seja, estamos esperando uma resposta em relação a algo, uma promoção no trabalho, né? Subir de cargo, uma aceitação de uma nova amizade, isso no seu vínculo de trabalho, ou também, não sei se você é psicólogo, se você é psiquiatra, ou se você é gestor, um feedback de uma pessoa, você está aguardando um feedback de uma pessoa sobre o seu trabalho, na sua relação, você com o seu filho, ou com a sua filha, você com o seu marido, com a sua esposa. Se formos nos inclinar, se inclinarmos nossa direção de perspectiva para um braço da psicologia evolucionista, uma das justificativas seria que aquele indivíduo que teve esse pensamento mais pessimista em relação a isso, ou seja, não era não feliz, mas não era otimista em como ele enxergava os desafios da vida, os perigos na sua tribo, no caso estamos falando aí de um comportamento dos nossos antepassados, os nossos ancestrais lá na savana africana, 120, 150 mil anos atrás, esse indivíduo que tinha uma insegurança, uma perspectiva negativa, por causa deles, estamos aqui hoje. E é claro, existiu aqueles que enfrentavam, aqueles que coordenavam as estratégias de luta, de batalhas, mas enfim, muitos deles morreram. Agora, aqueles que tinham essa perspectiva negativa foram aqueles que tiveram seus filhos, a prole, tiveram o seu compartilhamento de seus genes, e de lá chegamos nós. Nesse sentido, o fenômeno que estudamos muito na psicologia e artigos estão cada vez mais comprovando isso, e esse é o objetivo da aula, trazer essa reflexão para você, tentar colocar em prática nas atividades e nos problemas que você tem durante o seu dia, seja na vida pessoal ou na vida profissional, o que chamamos de viés de negatividade. Existem autores, pesquisadores, que corroboram ou não, com esse tipo de erro de pensamento, de focarmos, hipervalorizarmos
reflexos, consequências negativas, seja no sentido de tempo ou de espaço. Ou seja, tempo, esse plano que eu estou orquestrando daqui 3 meses, o que vai acontecer daqui 1 semana, ou daqui 6 meses, 1 ano, 5 anos, isso na questão de tempo. Você traz, e aqui muito envolvido a questão da ansiedade, você traz problemas futuros para o presente. Isso na questão do tempo. Mas também na questão de espaço. No ambiente onde você vai estar, você tende a direcionar, ter um hiperfoco em resultados negativos, desastres, sejam ambientais, pessoais, no sentido da sua amizade. Isso foi muito bem relatado neste artigo publicado em 2001, onde que vários pesquisadores buscaram na economia, na história, seja no sentido da religião, das culturas, em fenômenos comportamentais, em animais, em outros animais de outras espécies, esse entendimento desse viés da negatividade, como ele contagia as outras pessoas, como isso reflete nos comportamentos de nós seres humanos. Veja que interessante, baseado nesse artigo, deixarei o link aqui embaixo para você do artigo, legal? Os pesquisadores fizeram revisões em artigos que remetem fontes religiosas, literárias, culturais e históricas, somadas com literaturas psicológicas relacionadas ao julgamento moral, olha que interessante, aprendizado, atenção, memória, formação da percepção e desenvolvimento. Eles juntaram todos esses artigos que trabalham essa ideia da negatividade em questão de pensamentos e comportamentos e chegaram a algumas conclusões interessantes. E aí eu quero que você compartilhe a sua opinião com os outros alunos aqui embaixo nos comentários. O que você pensa, se isso na sua vida, você na sua perspectiva, já falamos nas outras aulas sobre a construção da percepção, eu quero que você compartilhe comigo aqui embaixo nos comentários ou por mensagem, por e-mail, falar@mateusmilan.com.br ou no Instagram, @mateus_milan_oficial, se isso você sente uma hipervalorização. Você intensifica esses detalhes que até então no futuro, como nós não sabemos, mas tendemos a trazer uma perspectiva negativa. Quais seriam? As conclusões encontradas em relação ao comportamento humano foram vinculadas em predisposições, já que trazemos dos nossos ancestrais inatas, experiências inatas, o que trazemos dos nossos ancestrais e o que aprendemos. Seriam alguns padrões de comportamentos. Uma delas seria a dominância negativa nas combinações das valências negativa e positiva. Uma dominância negativa, o que seria isso? Combinando acontecimentos negativos com positivos na sua vida, na semana, no seu dia, as pessoas, nós temos a ter avaliações tendem ao fortalecimento das entidades negativas. Nós buscamos o direcionamento, valorizamos, vamos dizer assim, intensificamos essa dominância negativa do que aconteceu no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, dos nossos comportamentos de aprendizagem, nas nossas relações. Intensificação da negatividade. Isso aqui são padrões de pensamentos e comportamentos que os autores encontraram nesse estudo. Acontecimentos negativos possuem um impacto maior na avaliação do indivíduo, ou seja, você teve lá durante o seu trabalho, no dia, na sua rotina, ali, nas suas relações com seus amigos, apresentações, projetos, decisões, você teve um dia até bacana, um dia gostosinho. No entanto, se acontece algo que para você no final do seu dia ou no início teve uma valência negativa, uma intensidade, uma inclinação muito mais forte de impacto de valência negativa, triste, de tristeza, você hiperfoca naquilo. Você intensifica aquilo e acaba minimizando o efeito das outras ações positivas, que podem ser que aquelas ações positivas acontecerem em maior volume ou maior intensidade, mas você intensificou no negativo. Sensibilidade aos gradientes negativos. Ou seja, uma hipersensibilidade que está reunida aos outros dois padrões de comportamentos, uma hipersensibilidade com a percepção da aproximação, seja em relação ao tempo ou espaço, que eu falei no início da aula para vocês, daqui uma semana, no outro amanhã, daqui 3 meses, 6 meses, no questão de tempo, e espaço, o ambiente onde você vai estar, a aproximação. Nós temos uma hipersensibilização de aproximação de eventos negativos, como possuindo um crescimento mais rápido,
quando comparados com eventos positivos. Se você tem duas notícias, por exemplo, tá, para ser dadas, né, recebidas, no seu caso, positiva e negativa, nós tendemos a trazer essa intensificação, essa sensibilidade maior para as consequências negativas. É claro, se você parar para pensar, existe algo similar, são similares essas reações comportamentais, porque uma puxa a outra e irá refletir nos seus sentimentos, nos seus comportamentos. E aqui, novamente, possui influências na construção perceptual, influências biológicas, psicológicas e socioculturais. Compartilhe aqui o que você sente. Isso atrapalha muito o seu dia a dia? Eu, como professor neurocientista, tenho essa preocupação em entender isso nos meus alunos, nos meus amigos, nos meus familiares, porque isso nos faz seres humanos melhores. E não é só, como eu já falei, não é só acreditar, ou seja, ignorar a presença, porque ignorar a presença não excluirá a existência desses momentos. Lembra? Eu gosto de falar sobre isso. Reconhecer um momento de luto, uma morte, um rompimento de um relacionamento, algo que trará uma certa sensação negativa, sentimentos tristes, desafiadores, você tem que entender que, tendo um autoconhecimento, se você sabe que você não vai intensificar muito isso, e aí já podemos ter uma inclinação para um transtorno de ansiedade ou pensamentos depressivos, e aí é com você, eu não conheço você, por isso é importante você fazer essa autoanálise. Você entendendo isso aqui, você pode aplicar estratégias a seu favor usando isso. Olha que interessante. E isso, a TCC, novamente, a terapia cognitivo-comportamental, está utilizando das suas estratégias, e uma delas, e algumas delas baseadas na filosofia estoica, de como trabalhar em conjunto. É a mesma coisa do estresse. É um pensamento errôneo acreditar que você não pode ter estresse na sua vida. Lembre-se, são dois fatores que influenciam, a intensidade e a frequência do estresse, mas você precisa dele. São as reações fisiológicas que o seu organismo está fornecendo para você tomar alguma atitude em relação àquele momento, àquela circunstância, àqueles pensamentos. E uma das estratégias, uma filosofia de prática, vamos dizer assim, da filosofia estoica, que eu gosto muito, é esse exercício aqui, que eles chamam de premeditatio malorum. Por isso é importante o autoconhecimento. Você vai entender agora. Esse exercício, essa prática seria a premeditação dos males e problemas que possam estar por vir. É o exercício de imaginar coisas que podem dar errado ou serem tiradas de nós. Isso nos ajuda a nos preparar para os contratempos inevitáveis da vida. Nem sempre conseguimos o que é nosso por direito, mesmo que tenhamos conquistado. Olha que exercício muito bom, porém é necessário maturidade emocional. Essa é uma das estratégias que até então, quando eu comecei a aplicar, no início você fica assustado. Por quê? Novamente, o autoconhecimento. Meu Deus, será que vai acontecer isso, aquilo? E aí você vai ter essa maturidade de reconhecer que as consequências não são muito relacionadas com o que você imagina, ou seja, às vezes são, na grande maioria das vezes são menores. Você começa a criar uma certa resiliência e uma visão otimista em relação às consequências negativas que podem acontecer. Lembra? O otimismo não é aquele que enxerga tudo feliz e admirável, uma certa demência de felicidade. Não. É aquele que reconhece a existência desses momentos desafiadores, esses males da vida, mas ele utiliza disso para arquitetar ideias cognitivas, emocionais e comportamentais para resolver esses problemas caso eles surjam. Olha que sabedoria, que maturidade. Isso é uma maturidade emocional gigantesca. E veja, ponto importante para analisarmos e usarmos na nossa vida, por ensinamentos do estoicismo. Não devemos apenas estar preparados para enfrentar as dificuldades da vida. Devemos também nos preparar sempre para o pior. E aqui é necessário, repito, a maturidade emocional. Reconhecer até onde você pode pensar nisso. Até onde você pode reconhecer a falha ou alguém te decepcionar. Isso você vai criando uma casca de tolerância a frustrações.
Assim, uma atividade muito comum entre os estoicos seria você se preparar para alguma situação crucial que possa enfrentar, perguntando a si mesmo. Olha que interessante. Qual seria o pior desfecho possível para essa situação? Você está aí, aqui, o propósito do curso, um curso de neurociência aplicada à resiliência e otimismo, é desenvolvermos possíveis estratégias cognitivas e emocionais de pensamento para desenvolvermos maneiras de nos comportarmos melhor em relação a esses momentos desafiadores. Então, se você está num casamento e passa por dificuldades nesse casamento e você está pensando em alguns possíveis comportamentos ou decisões que você possa ter, quais seriam os piores desfechos, os piores resultados, as piores consequências dessa sua escolha ou dessas suas escolhas? Pois lembre-se, na grande maioria das vezes, não escolher nada ou não fazer nada é uma escolha. É forte isso, mas é verdadeiro. E aqui, um grande filósofo estoico que eu admiro muito, que foi um dos influenciadores, ele não sabia, claro, mas os pesquisadores, os que criaram a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, buscaram as suas reflexões e estratégias em Marco Aurélio, Sêneca. O que seria? Uma delas, o estoicismo pode ser entendido como um meio para nos fazer prosperar em ambientes de alto estresse. Em sua essência, ensina como separar, olha só, ensina como você separar o que você pode controlar do que você não pode. E o treina para se concentrar exclusivamente no primeiro, ou seja, o que está no seu controle. Um estoico pode ser considerado, erroneamente, como ser uma pessoa fria, que não sente suas emoções. Porém, a ideia central não é suprimir as emoções, inibir as emoções, o que é impossível, mas sim aprender a usar e conviver com elas. O famoso questionamento de: eu estou tão triste hoje? Estou cansado, estressado? Refletir sobre o porquê você está se sentindo assim e aonde você se sentiu naquele momento no seu dia. Isso fornecerá esses argumentos, esses sentimentos, essas pistas, eu chamo de migalhas emocionais, elas fornecerão recursos para você refletir sobre essas decisões futuras, em um futuro próximo ou um futuro distante. Olha o bebezinho olhando para você, refletindo. Um ponto importante. Imagine que aconteceu algo que não queríamos. Agora, o que é mais difícil mudar? Pense com você. Nossa opinião, a sua opinião em relação a um evento que aconteceu com você, já aconteceu, ou o evento em si? A resposta é óbvia. O que aconteceu está no passado e não pode ser recuperado e alterado. Mas nossa opinião pode. Podemos aceitar o fato ocorrido e construir novas percepções sobre aquele momento. E esse é um dos segredos, que não sei se você está vindo do YouTube, né? Isso eu já perguntei, questionei em outras aulas, mas aqueles dois outros pesquisadores que eu cito são importantíssimos estudar sobre resiliência, e hoje, atualmente, entendemos a resiliência como isso. Além de precisarmos de situações estressantes e desafiadoras e tristes, nós precisamos mudar a perspectiva. Esse é um fator importante, a maneira como você avalia essa frustração, esse momento. E é claro, uma grande referência que buscou esses ensinamentos do estoicismo, e esse termo amor fati, Nietzsche. O que seria amor fati? Que é uma filosofia, um pensamento, vamos dizer assim, um comportamento interessantíssimo e muito maduro. O amor fati, estou pensando em fazer uma tatuagem com isso. Não sei se você tem alguma tatuagem, ou às vezes você tem, eu já vi pessoas com essa tatuagem, mas acho muito bonito o significado dela, que vem do latim amor ao destino. A aceitação integral da vida e do destino humano, mesmo em seus aspectos mais cruéis e dolorosos. Vou compartilhar agora algo sincero e verdadeiro. É bonitinho ouvir isso aqui enquanto você está aí sentado, enquanto eu estou aqui montando a aula. O grande desafio,
O grande desconforto vai ser você aplicar isso quando isso acontecer. Não é dizer eu sou resiliente ou eu vivo amor fati. É você estar sendo resiliente. É você estar praticando amor fati. Porque temos que o quê? Esperar esses momentos acontecerem e aí sim medirmos a nossa resiliência. O quanto aceitamos esse amor ao destino. É lindo na teoria, bonito, mas é doloroso na prática. E veja o cachorrinho, ó, que tédio. Adoro o cachorro. Os estoicos, um exemplo, os estoicos usavam uma metáfora poderosa, seria o cão atrelado a uma carroça. Imagina um cão preso a uma carroça em movimento, certo? A carroça está em movimento e o cão tem a sua coleira presa na carroça. Mas a coleira é longa o suficiente para que o cão tenha duas opções. Veja. Ele pode seguir suavemente a direção da carroça. Fiz aqui achando que é um coelhinho, né? Mas ele está seguindo ali as suas patinhas, caminhando junto com a carroça, sobre a qual ele não tem o controle, que é a carroça, e ao mesmo tempo aproveitar o passeio, está curtindo o passeio ali junto com a carroça, é a carroça andando. Ou, e muitas pessoas fazem isso, ele pode obstinadamente resistir à carroça com toda a sua força e acabar sendo arrastado pela viagem. Não sei se você se encontrou em algum momento na sua vida, em algum episódio na sua vida em relação a isso, mas muitas vezes fazemos sem perceber, pelo envolvimento emocional que criamos em relação àquele evento. Podemos considerar que nós somos esse cachorro. Ou podemos fazer a melhor das viagens, ou persistimos em lutar contra cada pequena decisão que o condutor faz. Somos nós que decidimos. A carroça sempre se move, ou seja, a vida sempre acontece. A mudança é inevitável. Veja que profundo. Dá um sentido de autoajuda isso. A filosofia, em algumas filosofias, escolas filosóficas, o propósito é trazer esse questionamento. Não é só a filosofia faz pensar, não. É o questionamento sobre o que você está pensando e como você se comporta. O questionar o que já está existindo, principalmente na sua vida. Você começa a perceber, mesmo que o curso seja focado em neurociência, resiliência e otimismo, mas a construção da sua essência é filosófica e que tem que ser levada à parte comportamental. Porque lembre-se, frase de Facebook, hein? Conhecimento sem ação é em vão. Isso eu não me canso de repetir para meus alunos, ou em palestras, cursos, aulas em pós-graduação. Nada é permanente, exceto a mudança. O grande Heráclito, que eu digo que foi um neurocientista, é claro, ele não sabia, mas nos estudos hoje que entendemos sobre a construção de percepção e a construção emocional dos processos fisiológicos e nas nossas relações, vamos mudando com o tempo, a nossa percepção, as nossas memórias vão sendo construídas. Heráclito estava certo nisso, em dizer que nada é permanente, exceto a mudança, ela vai acontecer. Certo? Então, por favor, peço com carinho, compartilhe o que você achou dessa aula. Repetindo, se você não se sentir à vontade de compartilhar aqui com os outros alunos, abaixo do vídeo, abaixo da aula, envie uma mensagem para mim no e-mail falarcom@mateus.milan.com.br ou envie uma mensagem no Instagram. Eu gosto quando as pessoas encaminham mensagens no Instagram, @mateus.milan oficial. Legal? Então, nos vemos na próxima aula.